Parar para início da nossa reunião, momento de deixar de lado as nossas preocupações, levar os nossos sentimentos a Deus e Jesus, pedir a esse amigo de todas as horas que nos ampare, trabalhando a nossa humildade, a nossa simplicidade, nos orientando para perceber a importância dos seus ensinamentos do teu Evangelho. Rogamos uma espiritualidade maior e permita que nesse momento que aqui estamos, a trabalho de Jesus, que eles possam nos ajudar, nos auxiliar naquilo que nós estamos mais precisando para conseguir vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Com o amparo de Deus, com o amparo de Jesus e de todos esses companheiros, pedindo pelo nosso irmão Hudson, ele possa ser aquele instrumento de espiritualidade comum para transmitir a cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Nós iniciamos nosso trabalho dessa noite. Que Jesus nos abençoe. Como já dissemos, hoje está cá o nosso irmão Hudson, que é do Ananete, está em nome da Aliança Municipal o Espírito de Ananete, que ele joga nas duas posições. Boa noite, irmãos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ajude, nos abençoe a falar do Evangelho, do seu Evangelho, a falar da doutrina espírita, buscando a fidelidade doutrinária e buscando sempre a mensagem consoladora dessa doutrina. Nossas reflexões de hoje vão girar em torno do tema pensamento e vida, que é também uma obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito benfeitor Emmanuel. Antes, vamos ver um pouco de ciência. Albert Einstein, no início do século passado, em torno do ano de 1925, entrega ao conhecimento da humanidade a teoria geral da relatividade. E essa teoria diz que o nosso organismo é massa, é energia condensada, composto de células que são formadas por prótons, nêutrons e elétrons. Disse também que o nosso corpo, por sua composição, é capaz de emitir e de captar energia. Afirma que matéria e energia são a mesma coisa, só que apresentadas de forma diferente. Então, esse grande missionário na área da ciência apresenta uma teoria revolucionária, um conhecimento extraordinário que a ciência se debateria ainda por muitas décadas e certamente por mais algumas outras, para alcançar a inteligência desse conhecimento. De que, na verdade, nós somos energia. A matéria é energia, que em determinado instante está aí aglutinada ou condensada. Então, os três elementos que compõem o universo são Deus, Espírito e matéria, mas sendo matéria a mesma coisa que energia. Vai nos interessar essa informação nesta noite, porque nós entenderemos que o pensamento, ele é criador. O pensamento consegue formar, consegue construir, consegue edificar, bem como o pensamento também consegue destruir. É dessa força do pensamento que nós vamos refletir nesta noite.
O homem, alcançando o seu livre arbítrio, recebe também essa capacidade de estabelecer o seu pensamento contínuo, diferente dos animais que têm o pensamento fragmentário, não conseguem unir um pensamento ao outro, diferentemente de nós, os humanos. E o que tem a ver? Tem a ver que o pensamento é mais um instrumento que nos é entregue por Deus para a nossa caminhada evolutiva, para a construção da nossa evolução espiritual. Mas é um instrumento. Assim como outros instrumentos que são entregues e foram entregues aos homens, e os homens utilizaram mal esse instrumento, inclusive o próprio conhecimento, a própria inteligência na fabricação de armas destrutivas, é uma ferramenta que nós precisamos saber utilizar, o pensamento. Então vamos nessa linha para chegarmos ao final da nossa breve exposição, dizendo que pensamento e vida é a obra, mas que pensamento é vida. É essa a conclusão que a gente espera chegar nesta noite. Nesse livro do benfeitor Emmanuel, consta que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, é um polo gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. Aí a gente já começa então a se assenhorear da responsabilidade que é termos o livre-arbítrio e a capacidade então desse pensamento contínuo, um pensamento capaz de movimentar forças, porque ele é matéria. Mas como assim matéria? Matéria mental. Uma matéria sutilizada que os instrumentos humanos ainda não conseguiram detectar. Todos que já passamos aí dos 40, 50 anos, devemos lembrar das pessoas que têm um determinado magnetismo, um pensamento muito forte, um pensamento capaz de interferir numa planta novinha, numa ninhada de pintinhos novos. Você já ouviu falar disso, não é? Pessoas que conseguem emitir tanto como uma bênção como uma praga muito forte. Tudo isso é manipulação dessa energia mental que a gente precisa conhecer melhor. No livro Ação e Reação, Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. O pensamento emitido por nós volta a nós mesmos, compelindo-nos a viver em sua onda, de formas criadoras, se forem alimentadas pelo nosso desejo e nossa atenção. Daí a necessidade de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Vejamos que no slide anterior, Emmanuel diz que cada um de nós é um fulcro gerador de vida com qualidades específicas de emitir e de receber. Nós interagimos com o universo desta maneira. Nós não apenas interferimos no universo, nós recebemos a interferência do universo. É uma via de mão dupla. Por isso que o pensamento emitido por nós viaja para aquele lugar onde nós o endereçamos e depois ele retorna para nós. Principalmente quando alimentadas pelo nosso desejo ou a nossa atenção. Porque esse pensamento então é alimentado, quando ele é fortalecido pelo nosso desejo e pela nossa atenção. O pensamento cria, mas
a vontade é que edifica, é pensamento de Leon Denis. Então, os pensamentos rápidos que passam pela nossa mente, eles são capazes de pouco criar. Mas aquele pensamento que é sustentado, que é alimentado, que é sonhado, ele vai tomando forma neste mundo das formas, na medida que aplicamos então essa vontade férrea, essa disposição, essa capacidade de transformar o que pensamos em algo que possa ser concretizado aqui no plano físico. Então, a necessidade que temos de nos vigiarmos, para nos situarmos sempre nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Então, ao emitirmos um pensamento, nós devemos ter a certeza que ele retornará a nós. Energias atraem energias da mesma natureza. Como que esse pensamento volta para nós? Essa é a questão que mais adiante nós vamos responder. No mesmo livro Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier, quando na viciação ou na sombra as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente. Podem ser causa de reiteradas alucinações, anulando-nos temporariamente os sentidos sutis. Falava então da vigilância, da qualidade dos nossos pensamentos. Porque se eles são pensamentos que viajam nos campos da sombra e da viciação, ele vai voltar. Mas como energias atraem energias semelhantes, esse pensamento que emitimos volta densificado, volta acompanhado. Então, se eu tenho um pensamento perigoso, um pensamento de inveja, um pensamento destrutivo, um desejo íntimo de vingança em relação a determinada pessoa, o pensamento viaja na direção daquela pessoa e vai causar os respectivos estragos conforme a situação que vive aquela pessoa. Mas volta para a gente, volta densificado. Então eu também vou sofrer a ação que eu intentei contra o meu semelhante. Isso é muito interessante da gente pensar, porque eu já ouvi um ditado popular que aquele que deseja vingar, ele toma também do veneno e espera que o outro morra. Mas o veneno que ele toma é reforçado pelo que nós estamos estudando aqui nesta noite, nas palavras de Emmanuel e de André Luiz, porque o pensamento ele vai colher pelo caminho pensamentos iguais. Então volta para nós destrutivo para a nossa saúde, para a nossa mente, para a nossa situação de equilíbrio ou de desequilíbrio psicológico. André Luiz diz que pode ser causa de alucinações. Então, se nós emitirmos em grande quantidade pensamentos infelizes, pensamentos deletérios, pensamentos destrutivos, se não vigiarmos a nossa casa mental, de tanto pensar negativamente, isso pode acarretar para nós reiteradas alucinações, anulando, dificultando os nossos sentidos sutis. Vejo então que o homem precisa se deslocar daquele tempo em que tratava com a matéria bruta e começamos a entender as sutilezas da mente, as sutilezas do pensamento, as sutilezas de estar com saúde ou de estarmos doentes, as sutilezas que levam a uma depressão, a um transtorno obsessivo. Nós precisamos entender que antes de
tudo, como disse Emmanuel no início aqui dos slides, antes de tudo, um pensamento bom ou um pensamento ruim, ele morou primeiro na nossa mente. Nós permitimos que ele existisse. Permitimos que ele existisse. Nós ainda não temos uma disciplina capaz de controlar pensamentos. Falo de mim. Talvez tenhamos algumas pessoas que já tenham alcançado essa disciplina. Mas se você falar para a sua mente assim, eu não quero pensar nada a partir de agora, menos de 20 segundos depois nós já estamos pensando alguma coisa. A nossa mente é um motor extraordinário, uma capacidade de gerar, de pensar, de imaginar, de lucubrar, de ter ansiedade, de lembrar do passado, enfim. A gente não consegue, de uma certa maneira, controlar os pensamentos. Então, como é que nós ficamos diante do que estamos estudando nesta noite? Nós ficamos da seguinte maneira: cabe a nós escolher os pensamentos que eu vou dar guarida. Cabe a nós filtrarmos que tipo de pensamentos eu vou acolher no meu pensamento. Eu entro numa rodinha, o grupo está falando um assunto pessimista. Eu entro numa rodinha, é a maledicência que está girando. Eu vou no outro ambiente e fala-se de política de uma forma também infeliz. Cabe a mim escolher, ou melhor, acolher ou não esses pensamentos. Se eu começar a acolher os pensamentos negativos que giram por aí, nós chegamos a um ponto de inércia, de perdermos a vitalidade, a vontade de perseverar, a vontade de construir, a vontade de edificar. Então, cabe a nós cuidarmos de quais pensamentos. Em torno do nosso planeta, nuvens se formam decorrentes dos pensamentos em desalinho. Nuvens se formam sobre as cidades, sobre os bairros, sobre os lares. Cabe a nós, sabendo disso, percebendo isso, cuidarmos melhor da nossa casa mental. Porque senão eu alimento essa nuvem de negativismo, de pessimismo, essa nuvem que só densifica o mal. Ao contrário disso, como mente criadora que somos, porque isso é uma herança muito forte que nós recebemos do Criador, uma herança muito importante. Nós somos co-criadores, porque a nossa mente cria incessantemente. Os espíritos trabalham com a mente. A mente é para os espíritos o que as mãos são para os homens. Eles constroem, eles agregam matéria, eles alteram a intimidade da matéria, eles formam, diluem, tudo com pensamento. Então, pensar é um atributo divino em nós. É uma capacidade que temos de criar com o Criador incessantemente. Mas o que estamos criando? A reflexão para nós, desse instante, é o que estamos criando? Que tipo de energia nós estamos gerando? Entendendo-se dessa maneira que essa energia está viajando pelo mundo e voltando para nós, densificada. Amplia a nossa responsabilidade, amplia os nossos compromissos. Mas o conhecimento é isso mesmo, o conhecimento ele gera esse desconforto. A verdade liberta, mas a gente tem que buscar essa verdade, viver essa verdade, nos sensibilizarmos para compreender a verdade. E aí nós seremos libertos. Então o conhecimento gera responsabilidades. Sempre foi assim. E sempre será assim. Aí vamos ao Evangelho de Jesus, onde o evangelista Mateus, no capítulo 12, versículos 43 a 45, anota essa seguinte passagem: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai
e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que antes, pior do que ele estava. Jesus falava há 2000 anos para um determinado nível de entendimento. Ele falava aqui do espírito que sai, viaja por lugares áridos, como não encontra repouso, ele volta para a casa de onde saiu, a casa mental daquele hospedeiro do espírito. Nosso mestre Jesus falava aqui claramente da obsessão e dos cuidados que nós devemos ter para não sermos obsidiados, cuidando da casa mental, vigiando, orando, mantendo um padrão vibratório de excelência. Mas nas minhas reflexões, eu fico pensando se Jesus não queria também deixar aqui um ensinamento referente aos nossos pensamentos. Aos nossos pensamentos, que quando saem da nossa mente, imundos, viajam por aí, e não encontrando repouso, retornam para nós, trazendo outros 7 pensamentos piores do que ele, adoecendo ainda mais o hospedeiro. As pessoas negativas, as pessoas pessimistas, as pessoas que falam antes de que algo comece que aquilo não vai dar certo, de que não adianta insistir com aquele ou com aquilo, que o momento é de crise, que o momento é de recessão, que essa ideia precisa de recursos, que ninguém vai ajudar. As pessoas pessimistas, se você voltar daqui a um ano, vão encontrá-las ainda mais pessimistas, porque as suas ideias são reforçadas. Chega um ponto então que elas já não saem mais de casa, porque tem medo de que aviões que fazem essa rota sobre Valadares caiam sobre as suas casas. Não sai de casa porque pode acontecer de pegar uma dengue, uma zika, ou o que for. E assim a pessoa vai vivendo e se recolhendo à sua casa, se afastando do convívio, porque todas as pessoas são perigosas, porque os assaltos estão acontecendo a toda hora, e a pessoa vai desistindo de viver. Não interage com o vizinho, não interage com ninguém no trabalho, porque não confia em ninguém. Vocês estão vendo como vai reforçando a posição daquela pessoa, na sua solidão, na sua tristeza. E daí para um processo depressivo, que já é o estado patológico, já é o estado doentio do pensamento, ainda vibrando em torno de si mesmo. E aí as soluções são mais demoradas, porque nós permitimos que a nossa mente, essa brilhante mente que nós temos, com essa capacidade de pensar que nós temos, vibrasse apenas em dimensões inferiores e não alcançasse os patamares elevados onde pudesse se nutrir de energias boas, de energias sublimes, de pensamentos que também edificam. Mas vamos continuar. No livro Ação e Reação, essa passagem que André Luiz, na verdade o instrutor Aulus, junto com André Luiz, que é o aprendiz, e o Espírito Hilário, que também é o aprendiz, André Luiz nos diz o seguinte: é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos. Essas formas pensamentos, construídas vagarosamente pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. No outro parágrafo ele fala assim: revestindo-lhe o cérebro surgia a cena do assassínio, a cena do crime, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Vamos ver o contexto dessa passagem. Narra nessa parte do capítulo do livro Ação e Reação, um homem casado, 3 filhos, em determinado momento da sua existência se encanta com uma mulher mais jovem,
e começa a ter um relacionamento ambíguo, duplo dentro da sua casa. E a coisa começa a ficar difícil, porque os recursos vão escasseando no pré-lar. A esposa começa a cobrar-lhe uma atitude, uma postura de pai de família, e aquela situação vai causando um determinado nível de incômodo. Chega a um ponto que aquele pai de família pensa numa maneira de se livrar da sua própria esposa, uma maneira de se livrar da sua própria companheira, a mãe dos seus filhos. E ele vai engendrar uma forma de cometer o crime de tal maneira que pareça um suicídio, porque ele queria cometer o crime e sair isento de qualquer punição conforme a lei dos homens. Nós não vamos narrar o final da história, porque a gente precisa ler esse livro Ação e Reação. Vale a pena a gente fazer um estudo desse livro, mas a gente adiantando só que não se consuma o crime, faça a intervenção dos benfeitores espirituais. Eles encontram métodos sem que haja qualquer tipo de alteração nas leis da natureza. Eles encontram processos para assustar esse crime. O que interessa para o nosso estudo de hoje é que o pensamento daquele homem de cometer o crime foi tão alimentado por ele, tão desenhado por ele, tão pensado, que as imagens apareciam em sua mente, assim como numa televisão. E os espíritos podiam ver o que ele havia pensado. Qual arma utilizaria, como é que seria, que horário cometeria o crime. E os espíritos podiam ver passo a passo aquele crime se desenhando em sua mente. Olhem, gente, como que os nossos benfeitores espirituais nos assistem, nos dois sentidos da palavra assistir. Como que eles veem o que se passa em nossas mentes. Olhem as nossas responsabilidades no pensar, porque há pensamentos que poderiam nos envergonhar diante desses benfeitores espirituais. Olhem os nossos compromissos a partir dessas informações, que um pensamento alimentado, sustentado, ele vai se desenhando. Então, para a espiritualidade maior, sabe-se que aquele ali está planejando um crime, aquele outro planeja uma boa ação, aquele outro ali pretende ajudar as pessoas, porque assim como o pensamento infeliz forma imagens que podem ser percebidas nitidamente pela espiritualidade, os bons pensamentos também formam essas imagens. Então, podemos concluir que aquele que pensa o bem colhe imediatamente o resultado dos seus bons pensamentos. É aquela vitalidade natural que a pessoa tem, é aquele brilho nos olhos, é aquela disposição, é aquela disponibilidade, é aquela saúde. Mesmo quando o corpo está doente, a pessoa apresenta-se num quadro de saúde, de vontade, fé, de disponibilidade. É dessa saúde que nós estamos falando, porque essa pessoa que pensa o bem é sustentada pelos pensamentos do bem que existem no universo. É uma experiência que a gente precisa fazer, pensar sempre o bem. Aqui está falando de um processo da mente, não o estado normal da mente, quando ela está subjugada pelo excesso das suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Essa é uma explicação que um espírito está dando a André Luiz e ao benfeitor Aulos e ao espírito Hilário sobre a obsessão. E é notável que esse espírito que está dando essa explicação é ele o obsessor. E isso causa espanto ao André Luiz. Como pode um espírito obsessor, que ele julgava em níveis inferiores de inteligência, do pensamento, dar uma explicação tão interessante a respeito que seja o processo obsessivo? Estado anormal da mente
subjugado pelo excesso das suas próprias criações. Aí Adão fica sabendo que esse espírito estudou esse assunto na escola de vingadores, uma instituição existente nas regiões inferiores da região umbralina, que envolve o planeta, e ali naquela escola ele aprendeu com esse requinte, né, de detalhes, o processo de subjugação da mente pelo excesso das próprias criações. Fica muito claro para a gente compreender, então, que o processo obsessivo ele é uma via muito interessante. Nós só somos obsidiados naquilo que nós trazemos em nós de fragilidades morais, comportamentais e outras. Cada um, então, é tentado, concluindo, né? Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ninguém nos tenta com aquilo que não há dentro de nós. Ninguém nos tenta, ninguém consegue. Se você não é ambicioso, não adianta alguém te trazer uma proposta de ambição, de levar vantagem em determinado negócio, aquilo não vai te tentar. Se a pessoa não é sensual, aquilo não vai tentá-lo. Se a pessoa não é invejosa, não vai ser tentado por isso, não vai ser arrastado por esse pensamento. Compete então a nós irmos cortando esses fios invisíveis que permitem aos adversários espirituais plugarem as suas tomadas energéticas densificadas. Compete a nós, sabendo disso, vigiarmos sempre cada vez mais para fecharmos o acesso, fechando em nós os plugs que permitem essas tomadas. No livro, outra obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, mostra que o halo vital, ou a aura de cada criatura, permanece tecido de correntes atômicas ou sutis, né, dos pensamentos que eles são próprios ou habituais, que eles imprimem frequência e cor peculiares. Então nós temos à nossa volta o que é conhecido como um halo vital ou a aura. Isso também pode ser facilmente percebido pelos espíritos, por pessoas que têm mediunidade com essa característica mediúnica, perceber a aura, perceber a energia que a pessoa está emitindo naquele instante. Uma energia densa, uma energia boa, uma energia que precisa de ajuda, precisa do passe, precisa da água fluidificada. Isso é resultado do pensamento. Essa energia que gira em torno de nós, ela é criação do próprio pensamento, porque ele permanece ali sendo alimentada por esse pensamento que emitimos. Vamos agora a uma carta de Paulo aos Filipenses 4, versículo 8, onde naquele tempo ele já nos orientava assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vejam que Paulo também, enxergando o futuro, enxergando esse momento em que nós já compreendemos o que é o pensamento, que nós já compreendemos que tudo é energia e que as energias são facilmente sujeitas à ação do pensamento, que as energias são dóceis ao pensamento, nós vemos Paulo de Tarso nos orientar. Em que devemos pensar? Em que devemos aplicar a nossa energia mental? Está respondido aqui na carta de Paulo aos Filipenses. No que é verdadeiro, no que é verdadeiro, no que é mentira, no que é fofoca, não devemos aplicar a nossa mente. No que é honesto, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que tem a virtude, no que tem a louvor. Bacana, né, gente?
Os ensinos estão aí. Nós estamos batendo cabeça porque a gente gosta de bater cabeça. O carneiro, né? A gente gosta de bater cabeça. Está sofrendo aqui. Os ensinos estão aí. Paulo já nos disse, nisso pensai. Mais ou menos assim, para de pensar naquilo que não constrói. Para de pensar naquilo que não edifica. Para de pensar naquilo que só destrói. Porque crimes são cometidos, meus irmãos, não é apenas com arma de fogo e arma branca, não. Crimes são cometidos com o pensamento. Nós estamos aprendendo isso aqui. Um pensamento adoece. Um pensamento sara, cura. Um pensamento vitaliza. Um pensamento tira a energia do outro. Um pensamento energiza o organismo do outro. Nós estamos aprendendo isso. E um sábio lá da Índia, né, o Satya Sai Baba, desencarnado há não muito tempo, olha para você ver que o conhecimento hindu, esse homem não estudou as obras do André Luiz certamente, nem do Emmanuel, nem de Kardec. Olha o que ele diz para nós, resumindo o que nós estamos estudando aqui hoje. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Através do pensamento constante, um ideal fica impresso em nosso coração. Quando fixamos sempre nossos pensamentos no mal que os outros fazem, a nossa mente fica poluída pelo mal. Poluída pelo mal. Quando fixamos nossa mente nas virtudes ou no bem-estar dos outros, a nossa mente é purificada do mal e acolhe somente bons pensamentos. Agora preste atenção, nenhum mau pensamento pode penetrar a mente de uma pessoa totalmente dedicada ao amor e à compaixão. Os pensamentos que cultivamos modelam a nossa natureza. Os pensamentos que cultivamos modelam a nossa natureza. Muitas obras surgem no nosso planeta fruto do pensamento de alguém. Podemos citar várias obras. Aqui em Valadares, a gente lembra da Dona Zulmira, edificou uma obra extraordinária, uma pessoa pobre, muito pobre, teria todos os obstáculos, uma mulher naquela dificuldade do tempo em que ela construiu. Nós podemos citar o padre lá do bairro de Império, que construiu uma igreja imensa para atender aquela comunidade. Eulália, que chama? Esqueci o nome dele. Um padre generoso, desencarnou também há pouco tempo, há bem menos tempo. Não satisfeito, ele foi lá para aquele bairro na frente, eu acho que... Onde você morou? Turmalina. Eu acho que ele edificou uma outra igreja também muito grande. Essas igrejas estavam no pensamento desse padre. Isso tornava realidade. Se concretizaram. Eu tenho um irmão que é católico, ele falou que ele frequentava lá no Jardim Pérola quando estava no piso grosso ainda a igreja, e o padre já fazia ali as missas. Aquilo morou na mente dele. Quantas obras? Podemos citar a Dona Aparecida em Uberaba, que construiu um hospital para acolher os doentes do fogo selvagem. Doença conhecida do fogo selvagem é o pênfigo foliáceo, e que hoje acolhe outros doentes. A Dona Aparecida fez isso em 1959. Era uma enfermeira do hospital, uma mulher com as dificuldades daquele tempo, negra, com todas as dificuldades daquele tempo, muito pobre, e construiu. Então tudo isso morou no pensamento das pessoas. Então nós podemos muito. A gente edifica pouco porque não sustenta o pensamento com a vontade férrea, vontade firme. Isso vale para a nossa reforma moral, nossa reforma íntima, nossa mudança, nossa disposição de aprender mais, de estudar, de buscar soluções, de buscar conhecimento. Isso vale para a nossa vida. Que diferença morfológica tem uma Dona Aparecida, um Chico, um Gandhi para nós? Morfologicamente falando, corpo? Nenhum. Essas pessoas não vieram com capacidades super-humanas. Elas não eram vingadores no sentido de heróis. Foram heróis, transformaram suas existências em existências heróicas pela aplicação do pensamento.
Pensamento é vida. Pensamento e vida. Sugiro que a gente leia a obra de Emmanuel e desejo a todos nós esse cuidado com o pensamento. Muita paz.